Olá, vamos continuar com a resolução de alguns exercícios para fixar bem os conceitos do grau de alavancagem, margem de contribuição e pontos de equilíbrio. Vejamos esse exemplo. Uma indústria de alimentos fabrica os produtos biscoitos recheados legal e as bolachas crocantes. Sabe-se que a empresa tem um ponto de equilíbrio contábil em 1.800 caixas de biscoito e 1.400 de bolacha. Lembrando que o ponto de equilíbrio é quando os custos e as receitas se encontram. Sabendo-se que o preço de venda da caixa de biscoito é de 80 e o seu custo variável 50, e da caixa de bolacha é 88, com um custo fixo igual a 98.800. Estime o custo variável unitário das caixas de bolacha. Então, essa é a questão que devemos responder. Qual é o custo variável unitário das caixas de bolacha? Para a resolução dessa questão, devemos lembrar aqui de alguns pontos importantes, como ponto de equilíbrio, cuja fórmula é custos fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Devemos lembrar que a margem de contribuição unitária é o preço de venda menos o custo variável unitário. Assim, o ponto de equilíbrio é definido pelos custos fixos dividido pelo preço de venda menos o custo variável unitário. Temos que os valores da bolacha são ponto de equilíbrio contábil 1.400, custos fixos 98.800 e o preço de venda 88. Relembrando, portanto, essas fórmulas e os dados extraídos da questão, vamos passar para a sua resolução. Aplicando os valores na fórmula, vamos ter ponto de equilíbrio, custo fixo, preço de venda e custo variável unitário que nós desejamos conhecer. Vamos pegar esses elementos que estão aqui dividindo, estão no segundo termo, e vamos trazer aqui para o primeiro termo, onde eles vão vir multiplicando. Assim, vamos ter 1.400 vezes 88, menos o custo variável unitário, que é igual a 98.000. Por que isso? Nós temos que isolar essa variável que nós queremos conhecer o valor, que é o custo variável unitário. Assim, vamos ter 123.200, que é o resultado da operação de 1.400 vezes 88, menos 1.400 vezes custo variável unitário, que vai ficar 1.400 custo variável unitário igual a 98. Isolando, portanto, 1.400, ele vai ficar aqui negativo, pois o sinal se mantém, que é igual a 98.800, que já estava lá no segundo termo, e transportamos esses 123.200 do primeiro para o segundo termo. Como ele estava positivo, aqui ele vai vir negativo. Menos 1.400 CVU é igual a menos 24.000, que é o resultado dessa operação. Isolando o custo variável unitário, nós vamos ter então menos 24.000 dividido por menos 1.400. Resultado 17,43. Esse é o custo variável unitário. Portanto, os custos variáveis unitários da caixa de bolachas são de aproximadamente R$ 17,43. Vejamos esse outro exemplo. Aqui fala de uma empresa vendedora de acesso à internet que apresenta um custo variável unitário mensal por cada cliente de R$ 25. Promocionalmente, a empresa resolveu vender assinaturas anuais com um preço fixado em R$ 19 por mês. Os gastos fixos dessa empresa somam R$ 180.000 e as receitas fixas decorrentes da venda de espaços publicitários, ou seja, uma renda extra, é de 420.000. O que se quer saber aqui? Qual é o ponto de equilíbrio contábil da empresa? E nesse caso, para ter lucro, as vendas da empresa devem ser superiores ou inferiores ao ponto de equilíbrio. Aqui uma atenção. Visto de maneira rápida, a gente pensa, ora, para que uma empresa tenha lucro, as suas vendas sempre devem ser maiores que o seu ponto de equilíbrio. Será? Vamos ver isso. A fórmula do ponto de equilíbrio contábil nós já conhecemos. Substituindo nessa fórmula os valores encontrados, vamos ter aqui ponto de equilíbrio contábil 180.000, que é o custo fixo,
menos 420 mil. Lembre-se que esse 420 mil é a renda extra que essa empresa tem com a venda de anúncios na sua página. Nós fazemos isso porque a empresa deve deduzir dos seus custos fixos essa renda extra, que é também uma renda fixa que ela vai possuir. E dividir por 19 menos 25. 19 é o preço de venda e 25 é o custo variável unitário. Veja que nesse caso o preço de venda está sendo menor do que o custo variável unitário. Como resultado, nós vamos ter menos 240 mil, resultado dessa subtração, dividido por menos 6, que é o resultado dessa outra subtração, o que nos dará um ponto de equilíbrio de 40 mil unidades. Nesse momento, significa dizer que a empresa não tem nem lucro nem prejuízo. Mas a questão quer saber se ela terá lucro ou prejuízo se aumentar a sua venda. Para facilitar isso, vamos mostrar através de uma tabelinha a situação no ponto de equilíbrio com uma venda maior e uma venda menor. Observe, se a empresa vender 40 mil assinaturas a um preço de venda de menos 6, esse preço de venda que nós estamos colocando aqui já é levando em consideração o preço de venda menos o custo variável unitário. Ela tem como margem de contribuição menos 240 mil, que é o resultado dessa multiplicação, 40 mil vezes menos 6. As suas despesas fixas, 180 mil, extraído lá do problema. E a sua receita extra, também extraído do problema, 420 mil. Resultado, portanto, zero, que é exatamente o ponto de equilíbrio. Em outras palavras, se ela pegar aqui esses valores, menos 240 mil, de margem de contribuição, somar com a sua despesa fixa, menos 180 mil, vai dar menos 420 mil. Menos 420 mil mais 420 mil da receita fixa vai ficar zero. Agora vamos aumentar a quantidade de assinaturas dessa empresa, de 40 mil para hipoteticamente 50 mil. O preço de venda continua o mesmo, menos 6 no preço promocional. A margem de contribuição, nesse caso, vai para menos 300 mil, resultado dessa multiplicação aqui. A despesa fixa permanece a mesma, ela é fixa, menos 180 mil, assim como a sua receita fixa permanece a mesma, 420 mil. Somando aqui, nós vamos ter menos 480 mil mais 420 mil, o que nos dará um resultado negativo de menos 60 mil. Ou seja, se a empresa aumentar a quantidade de vendas nessa promoção, ela terá um prejuízo de 60 mil reais, caso ela aumente essa quantidade para 50 mil. E se a empresa diminuir ou vender menos do que o seu ponto de equilíbrio? Então vamos, hipoteticamente, colocar como exemplo 30 mil. Ela vendeu apenas 30 mil assinaturas no período promocional, que sai com um preço de venda de menos 6. Isso vai dar uma margem de contribuição de menos 180 mil. A despesa fixa é 180 mil negativo e a sua receita fixa 420 mil. Assim, menos 180 menos 180, nós vamos ter menos 360. Menos 360 mais 420 mil vai dar como resultado positivo 60 mil lucro. Isso significa, portanto, se a empresa vender além do seu ponto de equilíbrio, ela terá prejuízo. Se ela vender abaixo do seu ponto de equilíbrio, ela terá lucro. Um outro caso. A empresa surpresa monoprodutora vendeu 25 mil unidades e obteve o seguinte resultado. Vendas 625 mil, custos variáveis 375 mil, custos fixos 150 mil. Aqui está pedindo para que a gente calcule o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição em percentual da receita, o resultado da operação se fosse vendida 30 mil unidades, e aí ele quer que você prove isso daqui, ou seja, demonstre matematicamente, e para obter 120 mil de lucro, quantas unidades deve se vender? E qual é a receita obtida disso? Vamos então proceder a esses cálculos. Relembrando que nós temos 25 mil unidades vendidas. A fórmula básica diz que o lucro é igual à margem de contribuição vezes as unidades vendidas menos o custo fixo. Montando então uma tabelinha para facilitar a organização dos dados, devemos lembrar
que as vendas tiveram um valor total de 625 mil. Esses 625 mil dividido pelas 25 mil unidades vendidas nos dá um custo unitário de R$ 25. Os custos variáveis são 375 mil no total, dividido pelas 25 mil unidades, vamos ter R$ 15 de custo variável unitário. A margem de contribuição foi R$ 250 mil, o que nos dá uma margem de contribuição unitária de R$ 10 por unidade. Os custos fixos são 150 mil, logicamente que esse custo fixo é total, ele não tem unitário. Procedendo, portanto, os cálculos, nós encontramos aqui um lucro de R$ 100 mil no caso da venda dessas 25 mil unidades. O ponto de equilíbrio. Devemos lembrar que o ponto de equilíbrio contábil que é pedido no problema é dado lá para aquela forma que nós já vimos, onde nós vamos ter o custo fixo dividido pelo preço de venda menos o custo variável unitário. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio de 15 mil unidades. Ele quer também que a gente dê ou encontre a margem de contribuição, lembrando que ele quer a relação em valor e índice, em percentual. A margem de contribuição, então, nós vamos encontrar pelo preço de venda, menos o custo variável unitário, que vai dar 10. Esse é o valor unitário da margem de contribuição. O índice, bem, é só pegar esses 10, dividir por 25, que vai dar 0,40 ou 40%. O índice, portanto, é essa relação percentual que nós temos entre a margem de contribuição e o preço de venda. A margem de contribuição corresponde a 40% do preço de venda. Resultado da operação, se foi lucro ou prejuízo. Então, margem de contribuição vezes a quantidade, vimos aí que a margem de contribuição é 10, a quantidade vendida é 30 mil, vai dar, portanto, 300 mil, menos 150 mil, que é o custo fixo que nós temos, vai dar 150 mil. Ou ainda podemos encontrar dessa fórmula, pegando 5 mil vezes 10, que é igual a 50. Por que 5 mil? Veja que aqui no caso ele quer 30 mil unidades sendo vendidas. Ele quer saber o lucro ou o prejuízo se vender 30 mil unidades. Lá na tabela anterior nós já havíamos feito o cálculo com 25 mil unidades. Pegando, portanto, a diferença dessas 30 mil unidades com as 25 mil unidades da tabela anterior, vamos encontrar 5 mil unidades. 5 mil unidades vezes 10, que é a margem de contribuição, vamos encontrar 50 mil reais a mais. Lembre-se que o lucro que nós tínhamos lá era 100 mil. Aí temos esses 100 mil mais os 50 mil que acabamos de encontrar, vai dar 150 mil. E ele quer saber aí no caso qual que seria a receita para se obter um lucro de 120 mil reais. Substituindo na fórmula, então vamos colocar aqui como lucro 120 mil reais, que é igual a 10, que é a margem de contribuição, vezes a unidade vendida, menos 150 mil, que é o custo fixo. Portanto, isolando a unidade vendida, nós vamos ter unidade vendida é igual a 120 mil, mais 150 mil, dividido por 10, vai dar 27 mil. Em outras palavras, para poder obter um lucro de 120 mil, ele vai precisar, aqui no caso, vender 27 mil unidades. A receita, bem, 27 mil unidades vezes 25, que é o preço de venda, dá uma receita de 675 mil. Para obter, então, um lucro de 120 mil, a empresa deve vender 27 mil unidades ou obter uma receita de 675 mil. E assim nós respondemos a essas questões. Próxima aula continuaremos com mais exercícios.